Já a reunião ministerial de julho de 2023. Segundo o Ministério, ele teria se aproveitado em favor de uma narrativa sobre fraude eleitoral e sobre ruptura. E veja só, na narrativa acusatória, na página 443 das alegações finais, o Ministério Público Federal, senhor ministro Fux, traz uma frase para mostrar o espírito golpista de Anderson Torres. É a mesma frase que a defesa usaria na sua defesa. Veja o que disse Anderson Torres. Depois que der merda, não muda nada não. Desculpe o palavrão, esse é o aspas. Olha o que ele disse. Depois que der merda, não muda nada não. Isso está nas alegações finais, páginas 443 do Ministério Público. Dizer que essa frase tem um espírito golpista é zombar da inteligência de quem está ouvindo. É lógico que ele quer dizer, se der merda, ou seja, se perder a eleição, não há o que fazer. Aqui não se fala em tomar providência, não há o que fazer. Veja só, se depois que der merda, não muda nada não. Então essa foi a frase usada, e que a defesa traz para mostrar o espírito de aceitação em relação aos resultados da eleição. E Anderson Torres pede que os ministros, então, exponham sobre as suas atividades nas suas pastas. E eu peguei aqui vários relatos de testemunhas que participaram daquela reunião ministerial, senhora ministra Carmen. Por exemplo, Bruno Bianco, perguntado se havia algo de errado ali, ele responde muito claramente, doutor, na minha leitura, não. A gente estava em um período pré-eleitoral, havia disputa acirrada, assim, ânimos acirrados por conta de questões eleitorais. Havia um posicionamento específico, acho que estou tentando falar, sobre o que o ministro havia se posicionado na minha leitura e todos os outros. Posicionamento sobre quais as posturas do período eleitoral e pré-eleitoral. Mas eu não vi qualquer tipo de questão que envolvesse ruptura. Bruno Bianco era ministro da AGU. Eu podia trazer aqui ainda o relato do ex-ministro da Controladoria Geral da União, que diz, não, senhor, não tivemos nenhuma discussão sobre isso. Não se tratou de reunião para falar de ruptura, e basta assistir o vídeo. Existem palavrões, infelizmente palavrões ainda não são crime, mas, em termos de essência, nada que motivasse uma quebra da normalidade, muito menos na fala de Anderson Torres. Portanto, essa é uma questão que preocupa, porque nós precisamos sempre agir com a verdade. As causas passam, a nossa história fica. E quando chego aqui e trago as provas do processo, é que a gente olhou em vários processos correlatos. A terceira, que se trata também do uso indevido da máquina estatal, ou seja, da Polícia Rodoviária Federal. Veja que durante toda a instrução não há uma ação direta de Anderson Torres. E eu vou aqui pegar a fala do senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, quando ele fala do BI. Esse relatório de inteligência foi sugerido ao ministro Anderson Torres como indicativo nos locais onde ambos os candidatos tivessem mais de 75% de votos, seria um indicativo de que algo estaria errado. Esse assunto foi levado para ele. E ele falou, mas por que não 80 ou por que não 70? Por que 75? Não havendo nenhuma justificativa plausível para esse número, senhor ministro Zanin, esse assunto foi totalmente desconsiderado. Agora, me chama a atenção, e eu faço questão aqui de ler, que esse BI teria sido solicitado a um funcionário chamado Clebson Ferreira de Paula, senhora ministra Carmen, que foi testemunha da acusação. Então, na denúncia, veja só como se faz um cavalo de pau aqui, senhor ministro Fux. Na denúncia, a PGR afirma que, ao longo de outubro, o analista foi chamado a participar de diversas reuniões e manteve comunicação com altos dirigentes, como Anderson Torres, então ministro da Justiça. A PGR afirma isso. Vem a instrução. O
Clebson foi ouvido. E olha o que disse Clebson, respondendo à pergunta do Ministério Público, senhor Paulo. O senhor chegou a participar de reuniões com a presença do senhor Anderson Torres? O senhor chegou a receber alguma orientação diretamente dele? O senhor sabe se o seu trabalho chegou ao conhecimento do senhor Anderson Torres? O que respondeu a testemunha de acusação? Não, senhor. Não me encontrei com Anderson Torres à época das eleições. O Ministério Público insiste. O senhor nunca recebeu orientação diretamente dele? A testemunha diz, não. Vem o Ministério Público e pergunta novamente, o senhor sabe se as ordens que a senhora Marília dava, elas partiam de Anderson Torres ou eram do conhecimento dele essas ordens? Ou orientações? E a testemunha respondeu, não, senhor, não sei dizer. Aí, nas alegações finais, como não havia prova de uma ligação que indicasse a interferência direta do ex-ministro da Justiça, senhor ministro Fux, o Ministério Público diz o seguinte, concluindo então o raciocínio, em cima do que o próprio Clebson havia respondido, ele afirmou que todo o escalão de chefia comandado por Anderson estava enviesado cognitivamente, prejudicando a atuação imparcial dos servidores do Ministério da Justiça. Ora, não há prova. Essa é uma ilação, porque se buscou a prova quando disse que ele tinha reunido e tinha recebido ordem direta. Veio a defesa e conseguiu provar que não houve isso, porque de fato nunca aconteceu. E aí o Ministério Público diz, olha, não aconteceu, mas existe aí uma possibilidade da cúpula estar enviesada. Então, isso é muito perigoso no direito penal. Passamos aí o segundo ponto, que ainda é mais grave, senhor ministro Flávio Dino, que o Ministério Público fala o seguinte, para dizer que foi usada a estrutura da Polícia Rodoviária Federal, diz o seguinte, que havia um aumento, um número atípico de reuniões entre um diretor e um ministro. Agora, olha que interessante isso. Ele fala de movimentação atípica e do aumento de número de reuniões, mas não traz o comparativo de reuniões de nenhum período. Olha, se houve aumento, foi de quantos por cento? Quantas reuniões haviam no passado e quanto naquele momento houve de reunião? Não tem isso. É uma ilação. E essa ilação, ela vem por conta de uma frase, ou seja, um diálogo de terceiro, que foi mal interpretado. Porque diz o seguinte, olha o que a PGR diz. O objetivo escuso dos encontros com Anderson Torres foi explicitado em trocas de mensagens datada de 7/12/22. Na ocasião, Fernando de Oliveira deu conta que o seu chefe chamou e combinou um encontro no 13º andar. Olha que interessante isso. Aonde funciona, aonde tem um prédio com 13º andar, no Ministério da Justiça não é. E aí, foi-se atrás do relatório da Polícia Judiciária e com o diálogo completo se chegou à conclusão que essa reunião foi no prédio da Polícia Federal. O 13º andar é onde fica o CIOP, a Secretaria de Operações Integradas. E essa reunião contou com Fernando e com quem ele estava se comunicando, com a Marília, inclusive com o diretor da Polícia Federal. E aí, a testemunha que foi lá, o Braulio de Carmo Vieira, no EDOC 884, ele vem e explica. A Secretaria de Operações Integradas funcionava no 3º andar do Ministério da Justiça e passou ao 13º andar do novo prédio da Polícia Federal, em que a Secretaria se instalou diante de uma modificação de atuação e também pelo engrandecimento de atuação da Secretaria de Operações Integradas. Nós fomos para o 13º andar da nova sede da Polícia Federal. Ora, isso aqui é mais uma tentativa de dizer Anderson Torres participou de reuniões atípicas. E ainda que ele tivesse participado dessas reuniões, não haveria problema nenhum. É uma reunião rotineira de trabalho. Agora, isso aqui é a tentativa desesperada de trazer Anderson Torres, de linká-lo a uma macabra trama golpista. Só que erraram na mão. Quando se vai descobrir, o próprio testemunha
o Márcio Nunes, que era o diretor da PF, falou dessa reunião no 13º andar, que não era com Anderson Torres. Portanto, é um diálogo deturpado, deliberadamente omitindo o seu sentido real. Isso não é correto, entendeu? E veja só, para finalizar, a reunião do dia 19 de outubro de 22. Segundo o Ministério Público, essa reunião, senhor ministro Zanin, foi a reunião onde Anderson Torres teria dado a ordem de policiamento direcionado. E aí vem um detalhe, senhor ministro Flávio Dino. Ele diz ainda: a Polícia Federal resistiu aos comandos ilícitos. A Polícia Rodoviária Federal aderiu. Agora veja, lá atrás, quando o Ministério Público apresenta a sua denúncia, sequer ouviu as pessoas que participaram dessa reunião. E nós, então, fomos atrás e pedimos para o senhor ministro Alexandre Moraes que elas fossem ouvidas. Porque é importante, se existem esses chamados, se existia um direcionamento, tem que ser esclarecido. E a própria cúpula da Polícia Federal, que, em tese, resistiu aos comandos ilícitos, negou qualquer interferência. E eu cito aqui, para não me alongar muito, o depoimento do Márcio Nunes de Oliveira, que era o diretor-geral da Polícia Federal. Isso está no EDOC 895. Houve algum gesto do ministro, alguma menção que pudesse sugerir algum apoio direcionado ao ex-presidente Bolsonaro ou ao número 22 nessa reunião? O que disse o diretor da Polícia Federal? Instituição que teria resistido aos comandos ilícitos. De forma alguma, não teve nenhuma menção. O brigadeiro Antônio Ramírez Lorenzo, que era o secretário executivo, feito a mesma pergunta, ele diz: não, em nenhuma reunião, em nenhum momento houve qualquer tipo de direcionamento. O direcionamento era para o crime. Bom, e aí vem aqui. Uma pergunta que foi feita para o mesmo testemunha. Em outro trecho da denúncia, na página 88, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República aduz o seguinte: os diálogos mantidos no grupo em off indicam que na reunião, e aí ele está se referindo a essa reunião de 19 de outubro de 22, Anderson Torres foi operoso na concretização do plano insidioso. Houve alguma espécie de plano insidioso nessa reunião em qualquer outra? Nós deixamos aberto, não é só aquela, qualquer outra. A resposta foi: se houvesse o plano insidioso, ele teria se repercutido já no primeiro turno, porque a filosofia foi a mesma nos 2 turnos da eleição. Então, nunca houve nenhum direcionamento maligno ou pontual para um candidato ou outro. A postura sempre foi na linha do que o Ministério atuou na gestão do ministro Anderson Torres. E qual era? O combate ao crime. Então, veja, e nós poderíamos surgir aqui, eu estou tentando ser rápido, eu estou vendo o tempo aqui correndo, e eu ainda estou devendo 5 minutos ao ministro Alexandre do último encontro, então estou tentando correr aqui com o tempo. O Marcos Paulo Cardoso Coelho, que também é da Polícia Federal, um delegado, participou, era chefe de gabinete, ele foi ainda mais longe. De modo algum, doutor, eu me recordo da fala do ministro, constante, no sentido de que o escopo de atuação do Ministério era viabilizar meios, recursos possíveis para que cada uma das unidades finalísticas, PF ou PRF, especificamente viabilizadas por meio da CEOP, fornecessem condições dentro da atuação da esfera do Ministério para que cada uma delas realizasse sua função constitucional. Perguntado novamente sobre a questão de gestos ou palavra ao número 22, ou ao candidato Jair Bolsonaro, ele deixou claro: o ministro foi, como disse, enfático em dizer que se tratava. Inclusive, eu me recordo do ministro dizer: não quero aqui que se persiga A ou B, nem para um lado e nem para o outro. Se houver crime eleitoral, nós precisamos atuar, que é o que sempre foi feito pela Polícia Federal. Ora, todos os integrantes da reunião foram unânimes. O Ministério Público, ele pega um trecho
de uma conversa de um grupo de WhatsApp, onde um deles teria elogiado a postura de Anderson Torres e falado: você viu, o nosso ministro foi bem demais na reunião, isento. E o outro responde em tom jocoso, em tom de brincadeira: isento nada, lascou um 22. Ora, e depois não soube explicar de onde veio essa conversa, e todas as testemunhas da reunião foram claras e unânimes. Portanto, não há como se sustentar uma acusação com base em ilações e sem provas concretas. Não há provas em relação a este ponto. E eu passo, então, agora para o suposto assessoramento jurídico do ex-presidente. Toda tese acusatória... Doutor Novak, por favor, Sim. Presidente. Apenas uma lacuna fática que eu acho relevante na sua impressionante e detalhada narrativa, muito bem concatenada. Vossa Excelência vem até o período próximo ao segundo turno. Isso. Eu não lembro, e li, claro... E essa é a razão, porque o senhor conhece mais do seu cliente do que, obviamente, os autos revelam, alguma tese para o dia da eleição. Voltemos no tempo, o segundo turno. Correto. Começa o dia e há, supostamente, bem supostamente, aquela ideia de cercos dirigidos da PRF, enfim. O ministro Anderson tem alguma tese quanto a este dia exatamente? Não, é que na realidade, senhor ministro, isso não foi alvo das alegações finais ou da tese acusatória. Sim, tá? e Vossa Excelência não tem uma hipótese fática? Não, porque aí tem um inquérito específico da Polícia Rodoviária em que nós estudamos apenas por uma questão ilustrativa, como falei, nós pegamos todos os casos correlatos e que mostraram, sem sombra de dúvida, que todo o planejamento operacional de emprego, tanto do efetivo da PRF quanto da PF, foi institucional, não houve interferência do Ministério. Compreendo, obrigado. Tá?